Olá, amigos do cooperativismo, bem-vindos aqui ao nosso Momento Coamo e a nossa saudação a você que participou no sábado da Copa Coamo, a terceira regional no Oeste. Parabéns a todos vocês, cooperados, familiares, funcionários, que fizeram essa grande festa da Copa da Família, a Copa da Família Cooperativista. E acompanhe nas nossas redes aí, aqui no canal no YouTube, nas nossas redes sociais, toda essa cobertura aí desse grande sucesso, desse grande projeto, programa de lazer. E hoje o nosso assunto é para você cooperado, um benefício que talvez você não perceba, mas que tem um impacto grande no seu dia a dia. Vamos falar dessa nossa estrutura da Coamo, o que a Coamo está fazendo nos investimentos para melhorar a agilidade na entrega da sua produção, toda essa estrutura. E o nosso convidado é o diretor de logística de operações da Coamo, Edenilson Carlos de Oliveira, que vem aqui novamente ao Momento Coamo. Edenilson, bem-vindo. A gente está começando a safra de milho, chamada de safrinha, que há muito tempo virou uma safra, né? Uma grande safra. E a gente sempre fala, e a gente tem falado muito, e para o cooperado, para a comunidade entender, que na verdade a Coamo não está se preparando agora para esse trabalho, mas são trabalhos de meses, e bota meses nisso para oferecer esse trabalho, né? É isso que você tem trabalhado a sua diretoria, né? Olá, Elivaldo, olá a todos. Não, realmente é isso, né? O trabalho, você tem um trabalho mais da safra em si, que é o planejamento dela, que fica também na minha diretoria, mas você tem todo um trabalho de infraestrutura, né? Que você planeja ele com um longo período, né? Geralmente, quando a gente fala num pacote de investimentos, a gente trabalha 3 anos dentro dele. E estamos agora, nesse momento já aqui, foi um pouco no verão, um pouco nessa safrinha, e no verão que vem, algumas obras se estendem até mais adiante, da entrega dos investimentos aprovados lá na Assembleia de 2023, que a gente já começa a colher esses frutos, vamos dizer assim, desse investimento em infraestrutura. Isso, e uma curiosidade que eu tenho, qual foi o último montante aprovado pelos cooperados? Quando foi? E muita coisa aconteceu. O que é que já tem de entrega? Que percentual já tem aí que os cooperados já estão começando a usufruir desse benefício? Então, nós tivemos uma Assembleia Extraordinária em novembro de 2023, e falando em números redondos, nós aprovamos para investimento especificamente em unidades, não está aqui parte fabril, nem transporte, nem logística, né? Nós aprovamos em unidades um investimento de 1,2 bilhões de reais. Nós já estamos executados ou em fase de execução 59% disso, algo em torno de 720 milhões aproximadamente, né? Já está sendo. Muitas coisas já entregues, né? Por exemplo, vamos falar de umas obras mais vultuosas, né? Reserva, nós já entregamos 4 silos ali na safra de verão, Cruz Maltina também já entregamos 4 silos, Figueira, né? Obras importantes agora para a safrinha, né? Nós vamos entregar aí Pensamento, um secador novo, um secador em 10 de maio, também nós vamos estar com a unidade de Campina da Lagoa em condições já de receber, ela não vai estar a obra completa, mas já em condição de recebimento, Brasilândia, 2 silos, enfim, vários investimentos em toda a área de ação da Coamo, né? Já estamos começando a usufruir do investimento, esse aqui é o fato, né? Então, sempre nesse plano de longo prazo que a gente vê. Então, nesse momento, nesse ano, eu acho que o ano de principal entrega é 2025, fica alguma coisa para 26, mas as principais entregas daquela Assembleia acontecem esse ano. Isso é reflexo da participação dos cooperados no dia a dia da Coamo, nos 3 estados. Quando o cooperado vem, ele pede, quando as nossas gerências veem essa necessidade, traz para as diretorias fazem toda essa mobilização, esses comitês para entender isso, leva para a diretoria, para o conselho de administração, tem essa aprovação e retorna daí em forma de investimentos, né? Exatamente, o fluxo é bem esse, né? Então você tem necessidades, né? A gente precisa acompanhar o dinamismo do nosso produtor, né? A cooperativa é do cooperado, então a gente pega todo esse apanhado de necessidades, muitos com métricas e alguns indicadores para você decidir, né? Porque você define o quanto vai investir e aplica isso da melhor forma. Então você tem que ter alguma forma de métrica, indicador, que você tenha a convicção que esse está sendo aplicado no local correto. Então a gente tem essa estruturação. Uma vez feito isso, né, você vai ter um orçamento prévio de tudo isso, né, compilar tudo isso aqui, a gente discute daí, né, e junto nos demais diretores, nas reuniões que a gente tem com o board de todos os diretores, e na sequência vai para o conselho de administração,
e na sequência a gente leva para a Assembleia. Então, nós fizemos aquele investimento aquela aprovação de 1,3 na extraordinária. Agora, sempre, né, quando você vê algo um pouco urgente em uma determinada situação, você faz uma na Assembleia, como nós fizemos na Assembleia ordinária. Foi algo em torno, salvo engano, aqui de 128 milhões. Né? Então, é isso que nós estamos executando hoje. Aquele 1,2 lá de trás, mais esse 128, que daria 1,300 aproximadamente, né? Mas dentro dessa linha que você falou. Ouvindo as unidades, né? Olhando as necessidades que a gente tem, que é claro, é bastante, né? A gente sabe disso. O investimento em infraestrutura é pesado, não é barato, não são coisas baratas. Então a gente sempre tem que ter essa preocupação de aplicar ele naquela unidade que mais necessita, daquele momento, dentro de um contexto geral. Muito bem. E nas suas idas pelos entrepostos, pelas unidades aí, o que a diretoria tem sentido do cooperado com relação ao grau de satisfação com relação a esses investimentos lá? Muito positivo, né? Porque o cooperado vê a materialização daquela outra parte do resultado, né? Porque uma ele materializa em sobras, né? E outra que a gente sempre fala, olha, o que a cooperativa retém, ou a gente traz isso para um capital de giro para fornecer a ele, para ele plantar, ou você traz isso para a infraestrutura. Né? No fundo, a cooperativa é isso, né? O resultado dela é essas destinações. Então a gente vê a alegria do atendimento e o importante destacar, né, Elivaldo, que muitas vezes o investimento, por mais que ele não ocorra naquele local, se eu estou fazendo em outro, ele ajuda aquele local. Por exemplo, capacidade estática, né? A hora que eu melhoro a capacidade de armazenagem da Coamo como um todo, não precisa ser naquele ponto. Aquele ponto é beneficiado porque eu consigo absorver o total, aí entra no planejamento. Né? Então a gente sempre pensa nisso, né? Para você ter uma ideia, para a gente decidir sobre colocar um silo em uma unidade, nós vamos desde a capacidade que ele tem, o que ele recebe, isso é óbvio, mas desde o custo de frete, o momento que ele colhe, né? Tem unidades que você tem dentro de uma mesma distância, um exemplo. Tem 2 unidades em regiões diferentes que estão a 500 km de Paranaguá. Muitas vezes eu tenho diferença de preço em determinadas regiões. Então, é melhor para o quadro social. Eu invisto ali, eu embarco menos na safra ali e embarco na outra que tem uma oferta maior de caminhão. Esse é um dos exemplos das variáveis que passam para a gente decidir isso aí. E por isso a importância desse planejamento, essa visão sistêmica que envolve muita gente, uma decisão pensada, consolidada, que vai ter esse reflexo imediato, né? Sim, né? Porque a gente precisa, primeiro, é claro, a participação do cooperado em todo o processo. Tudo isso acontece por causa disso, né? Exatamente. Né? Então, a participação do cooperado junto à sua cooperativa e a gente estudando isso, essas possibilidades. É claro, você tem toda uma equipe de originação, engenharia, enfim, até assistência técnica, todo mundo envolvido para que a gente busque realmente a melhor solução. Muito bem, Edenilson. Então, nós estamos praticamente aí já as primeiras cargas, né, do milho segunda safra. E que daqui a pouco começa, é assim, né? Começa devagarzinho, o caminhão está na estrada, daqui a pouco são muitos caminhões, quer dizer, muitas entregas, é isso mesmo? E o forte deve ser final de junho, julho, é isso? Sim, se a gente olhar a Coamo como um todo, é claro que nós estamos falando aqui de uma região específica, né? Porque a área nossa é grande, você tem uma área que oeste, aquela região de Juranda, né? Ela acaba sendo um pouquinho mais cedo, mas se a gente olhar a Coamo como um todo, né, o pico nosso vai dar cidade ali na segunda quinzena de junho e muito forte em julho, ainda havendo alguma coisa em agosto. O normal, né, é julho, agosto você ter a maior dentro do histórico nosso, mas esse ano com antecipação de plantio, isso vai recuar um pouquinho, né, isso recai um pouquinho sobre junho, um pico importante, mas julho vai ser o maior. Né, então começa agora, é um planejamento já desde lá de trás, né? E também, como eu disse, né, a gente já começa a colher frutos do nosso investimento, principalmente em armazenagem, né, que nos leva esse ano a ter uma safra recorde, né, com provavelmente menos problemas que a gente teve em outros anos com safras menores, onde a gente tinha uma capacidade de armazenagem menor e também, é claro, né, você tinha uma condição econômica do produtor um pouco diferente, que ele segurava mais produto, então se esse produto está aqui dentro ocupando um espaço, ele faz com que você faça uma safra um pouco mais trabalhosa, né? Que você tenha mais esforço para fazer. Esse ano não, que não tenha isso, porque o volume vai ser maior, mas a gente já tem uma condição aliada a esses 2 fatores, né? Do menor produto de volume de entrada e também aos nossos investimentos em armazenagem está surtindo efeito. Muito bem, então quer dizer que a novidade nesse pacote todo é Campina da Lagoa, né? Campina da Lagoa, né? Então a gente com esses primeiros recebimentos, né? Sim.
E eu destaco, né, Elivaldo, eu acho que pensamento 10 de maio também são 2 investimentos importantes, né? Ali, por não ser novo, mas você investir em secagem numa unidade que a gente já está há longo tempo, e isso a gente vive revisitando a necessidade, né, e investindo, também são 2 investimentos importantes, né, com o intuito de realmente estar ali atendendo à necessidade do cooperado, né. Campina da Lagoa é uma obra mais robusta, por ser um entreposto completo, né, e também aproveitando, já estamos em obra, né, em Amambai, numa unidade em Amambai, e outra em Dourados, no distrito de Itaúm, ali, que fica um pouquinho divisa entre Dourados, Ponta Porã e Maracaju, né? E compramos o terreno de Cidrolândia. Esses 4 entrepostos foram 4 entrepostos aprovados naquela assembleia que eu citei lá em novembro de 2023. Né? Então, entregamos agora, ao final do ano, obra completa de Campina da Lagoa, e já recebe safrinha. Amambai e Itaúm, nós queremos estar recebendo na safra de verão do ano que vem. Safra de verão. Muito bem, muito obrigado, Edenilson Carlos de Oliveira, nosso diretor de Logística e de Operações. Esse assunto sempre vai estar aqui no Momento Coamo, assim como essa atuação Coamo na área portuária também. Vocês vão ter essas notícias nos próximos programas aqui. Obrigado a você, sempre lembrando, se está na Coamo, está seguro, está em casa. Coamo, a vida é a gente que transforma. Até o próximo Momento Coamo. Até lá.